Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Sra. Representante da Organização Internacional do Trabalho, Srs. Embaixadores, Srs. Secretários de Estado, Srs. Representantes dos grupos parlamentares, Sr. Bastonário e Srs. Representantes dos parceiros económicos e sociais, delegações nacionais e estrangeiras, Sr. Silva Peneda, antigos presidentes, secretários-gerais da UGT, Excelências, caríssima Presidente e caríssimo Secretário-Geral da UGT, caras e caros congressistas e compatriotas. Duas palavras apenas neste Congresso da União Geral de Trabalhadores, realizado onde deveria ser realizado, nesta capital da cidadania e do trabalho, que é o Porto. E em que se recorda um passado de constante e dedicada luta pela democracia, pela liberdade e pelos direitos fundamentais, mas também um presente virado para o futuro, fiel à ideia matriz da convergência de sindicalistas de vários quadrantes do pensamento, com e sem filiação partidária, matriz que vem dos tempos da Carta Aberta, e se acentuam os objetivos do papel acrescido das mulheres e da renovação das gerações. Tudo merecedor de apreço por parte dos defensores do Estado Social de Direito Democrático e da valorização do papel de todos os parceiros económicos e sociais. E, portanto, merecedor do encómio e do reconhecimento do Presidente da República, que pela primeira vez em 13 congressos aqui vem até à reunião magna da UGT. E não pode deixar de saudar os antigos presidentes e secretários-gerais, começando na memória de Miguel Pacheco, com uma saudade feita fé e uma gratidão feita confiança no papel do trabalho e dos trabalhadores em Portugal. A primeira palavra que vos quereria deixar é sobre a Europa. A Europa e nela a União Europeia constitui uma das componentes essenciais da nossa política externa, tal como da nossa política interna. Queremos uma União Europeia unida, coesa, forte, moderna, avessa a radicalismos ditos populistas, a racismos, a xenofobias, a intolerâncias, a exclusões. Acreditamos numa União Europeia livre e defensora da liberdade, democrática e defensora da democracia, da transparência, da proximidade aos europeus, criadora de riqueza e de emprego, promotora de mais coesão social e territorial, de mais justiça entre pessoas, grupos e Estados. Não nos resignamos a uma União Europeia a crescer pouco, a deixar avolumar injustiças, a afastar-se das pessoas, a perder peso no mundo, a aparecer mais como passado do que como futuro. E é precisamente por sermos europeístas que não cedemos nem aos ceticismos daqueles que nunca acreditaram na criação da Europa, ou não acreditam hoje na sua afirmação, nem aos negacionismos dos que querem mais Europa, mas não veem, porque não querem ver que para isso tem de haver mais proximidade dos europeus,
mais antecipação, mais iniciativa, mais capacidade de liderança, a começar nos sistemas políticos dos Estados-membros e a acabar nas instituições comunitárias. Este ano de 2017 tem vindo a ser vivido na Europa quase como que em aflição constante, eleição após eleição, campanha após campanha, na expectativa de que as vozes da implosão europeia não vinguem. E por cada resultado lisonjeiro há como que um alívio momentâneo, à espera do desafio seguinte, semanas ou meses envolvidos. Ora, este modo de viver a União Europeia e na União Europeia não é aceitável. Não é aceitável que o normal em democracia, que são as eleições, passe a representar o pavor dos políticos e dos partidos. Não é aceitável que a mobilização perante o ideal europeu seja apenas por causa das eleições e em cima das eleições. Não é aceitável que se olhe para o dia-a-dia em vez de se olhar para o médio e o longo prazo. Não é aceitável considerar as teses e as personalidades adversárias ou críticas como uma causa e não como uma consequência. Consequência de apatias, de indiferenças, de atrasos, de displicências, de incompetências, de distanciamentos. Ser-se a favor da União Europeia hoje é ser-se muito mais exigente na definição e execução atempada de estratégias que a reforcem, que a vitalizem, que a tornem mais presente por atos e não por palavras na resolução dos problemas concretos das pessoas de carne e osso que nela devem acreditar. Vivemos na área do globo onde ficam, apesar de tudo, as sociedades com mais elevados indicadores de desenvolvimento humano do mundo. Como é possível desbaratarmos esse ativo único, perdendo o peso universal e credibilidade interna? O dia de hoje, que assinala os 60 anos do arranque deste projeto, um projeto de paz, de solidariedade, de progresso económico e de abertura universal, tem de ser um dia virado para o futuro mais do que para o passado, de esperança mais do que de resignação, de recomeço mais do que de fim de caminho. A segunda palavra que neste congresso vos queria deixar é sobre Portugal. Nestes últimos 43 anos, vivemos 2 de descolonização e mais 20 até ao nascimento da CPLP. 8 antes da nossa democracia ser politicamente plena. 12 para entrarmos nas comunidades europeias. E 18 à espera do arranque das primeiras mudanças de fundo no regime económico para se aproximar da Europa. Dito de outro modo, praticamente metade dos 43 anos foi vivida a estabilizar os regimes político, económico e social e a abrir caminho para a mudança do modelo de desenvolvimento herdado do passado mais distante e adicionado ao legado pelo tempo revolucionário. Como a Europa e o mundo somaram às nossas debilidades estruturais, dificuldades de tomo, a partir do começo do século, fácil é reconhecer que as portuguesas e os portugueses demonstraram uma notável capacidade de compreensão, de adaptação e mesmo de resistência. Aliás, ainda mais evidente nos últimos anos.
e souberam criar mesmo o que muitos consideravam impossível, que foi um objetivo nacional de controlo das finanças públicas, mostrando que nem alinham em vias impossíveis para enfrentar o desafio da dívida pública, nem o ignoram ou omitem na sua sábia visão da realidade. E bem merecem, por isso, portuguesas e portugueses, que os seus sacrifícios sejam reconhecidos cá dentro e lá fora, nomeadamente pelas instituições europeias, relativamente à saída do processo de déficit excessivo. Não se tratará a concretizar-se da vitória de nenhum governo, de nenhum presidente, de nenhum partido, de nenhum político, mas sim, como disse ontem, dos verdadeiros heróis desta saga, as portuguesas e os portugueses, e só eles. Importa agora mobilizar essas excepcionais qualidades para a causa do crescimento económico, gerador de emprego e de redução da pobreza e do seu risco, bem como das mais diversas injustiças sociais. É essa a causa dos próximos 10 anos. Crescermos claramente acima da fasquia dos 2%. Onde for possível haver convergências entre partidos, parceiros económicos, sociais e culturais, que elas se suscitem, fomentem, aprofundem. Convergências, consensos, concertações não são sinal de fraqueza, são antes sinal de força descomplexada ao serviço de Portugal. Onde as diferenças democráticas acerca da vida, da sociedade ou da governação as tornarem inviáveis, que ao menos se não perca de legislatura em legislatura o que de essencial haja sido feito estruturalmente para o bem da pátria comum. Caras e caros congressistas, o mandato dos dirigentes amanhã eleitos vai coincidir com anos decisivos para o mundo escolher a paz em vez da guerra, a abertura em vez do fechamento protecionista, o diálogo em vez da intolerância. Para a Europa escolher a união em vez da divisão, a coesão em vez do marasmo. E ainda para Portugal, escolher ser plataforma entre culturas e civilizações ou mero recanto de um continente. Nação de construtores de futuro ou reserva de cultores de meras memórias do passado. Comunidade solidária de concidadãos livres e realizadores ou somatório de desigualdades e egoísmos lutando pelo umbigo próprio. A União Geral de Trabalhadores pode e deve, no quadro dos seus princípios, continuar a ajudar a fazer mais e melhor Europa, mais e melhor Portugal. Tenho a convicção profunda de que o fará agora e sempre. É esse o voto e é essa a expectativa do Presidente da República. Como sempre e só a pensar em Portugal. Esse Portugal que nos une. E por isso é bom e salutar que terminemos esta sessão inaugural cantando, na presença do Presidente da República, a uma só voz, o nosso hino, o hino nacional.